Olá, terceiro ano! Sejam então muito bem-vindos à aula 3 da apostila de matemática do mês de maio. Lembra que a gente está falando sobre estatística, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de posição. Relembrando quem foi meu aluno lá atrás, lá no nono ano, nós estudamos muito isso aqui na Feira do Empreendedorismo, tá bom? Então a gente vai dar uma revisadinha. Então, medidas de posição são o quê? Tem a média, a mediana e a moda, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. A média, o nome já está falando. Quando a gente pensa, então, por exemplo, em relação à média de nota, se nós temos 4 bimestres, você soma todas essas 4 notas e divide por 4. Então, independente da quantidade, você vai fazer o quê? Você vai somar esses valores, dividir pelo total que tem, tá bom? Então, se a gente tem 4 bimestres, são 4 notas e assim por diante. Então, aqui no exemplo, olha o que está falando. Tem um grupo de dança e tenho a idade dessas pessoas. Primeira coisa, se ele estiver bagunçado, relembrando na aula anterior, nós falamos sobre o que? Sobre o rol, né? Então, organiza em rol, primeira coisa. Depois, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar essas idades e dividir pela quantidade. Esse grupo de pessoas tem quantas pessoas? Tem 10. Então, o que significa esse N? É o total de pessoas, então, nesse caso, eu dividi por 10. Soma todas as idades e divide pela quantidade total, que no caso ali foi 220 dividido por 10, que então deu 22. Qual que é o símbolo da média? É um X com um tracinho em cima, beleza? Vamos passar para o outro tópico. O outro tópico é mediana. O nome já está falando, mediana é o número que está no meio. Isso só é possível se fazer o quê? Se organizar em rol, lembra? Então, os números estão todos embaralhados, organiza em rol, em sequência crescente. Organizando todos os números, nós vamos ver o número que está no meio. No exemplo que tem aqui, nós temos o número 4. Só que o que pode acontecer? Essa sequência ela pode ser par ou ela pode ser ímpar. Se ela for ímpar, como nesse primeiro exemplo, vai ter um número certinho no meio. Se o exemplo for par, ele vai ter 2 números no meio. Esses 2 números nós vamos fazer uma média dele. Nós vamos pegar esses 2 números, somar eles, dividir por 2. Então, não pode esquecer desse detalhe. A mediana, essa sequência, ela pode ser ímpar, que o número vai estar certinho, ou ela pode ser par, que tem que fazer a média também. No outro ali, então, nós vamos falar sobre moda. A moda é o quê? É o número que mais aparece com frequência, tá bom? Lembrando que se tiver só um, ele pode ser modal. Se ele tiver 2 números que mais se repete, ele vai ser o bimodal, trimodal e assim por diante. Ah, professora, não tem nenhum número que aparece, então ele é considerado amodal. Amodal quer dizer o quê? Que não tem uma moda, tá bom? Então, revisando aqui quais são as medidas de posição. É a média, que soma todos os valores e divide pelo total. É a mediana, que é o número que está no meio. E a moda, que é o número que mais aparece, tá bom? Então, lembrando aqui no recadinho, essa parte aqui das definições, até a página 8, você pode ficar com isso daqui em casa. Você vai entregar para mim apenas o que? Nesse mês de maio, os exercícios da página 9 e da página 10. Lembrando, terceirão, que a gente tem aqui o que? Questões de vestibular, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e lembrando que na próxima aula, então, eu vou fazer um vídeo para dar um auxílio para vocês em relação a esses exercícios, combinado? Então, até a próxima aula.